Vamos então aqui à nossa terceira aula sobre Java Server Faces, né? Vamos falar um pouquinho sobre os chamados View Components, que são tags aí que a gente usa, né? Tags JSF, que a gente usa sempre em toda a página que a gente venha criar, certo? Vamos dar uma geral aí dessas tags, as tags de entrada, tags de saída, enfim. Vamos lidar com algumas delas aí que você precisa ter um bom vocabulário de tags para que você possa criar boas páginas JSF, tá? Então vejamos aqui. Nossa primeira lista de componentes que vamos tratar aqui, primeiro tópico aqui, são os commands. A gente já usou isso aqui, na verdade. Já criamos aqui o command button e o command link, né? No command button a gente já criou na hora que a gente fez aquele botão, o botão salvar, o botão cancelar, né? Na prática, o que ele vai gerar aqui são input type submit, né? Que são botões lá que vão submeter um formulário. Command link também, né? São links que a gente também já usou no editar, no excluir, que eles acabam também submetendo um formulário. Não é? São, na verdade, aí uma saída, né, que exibe um link, mas que, na verdade, o que ele faz é ele gera um código JavaScript também por baixo, que seja capaz de submeter o formulário onde ele estiver inserido, né? Caso você não tenha nenhum desses dois aí. Qualquer componente de formulário, na verdade, né, de ação, né, comando, ou componente de entrada, se ele não tiver dentro de uma tag form, ele não vai ser renderizado. Tá? Então, mas aqui também, outros que não vão ser renderizados se não estiverem dentro de um form, são os campos de entrada, né, os inputs. Temos aqui input hidden, input secret, input text area. O input hidden é aquele campozinho escondido, né, no HTML, né, aquele campo que você pode colocar alguma informação que o usuário não vai lidar com ela diretamente, ele vai reenviar aquilo por baixo. O input secret é aquela área de campos de senha, por exemplo, onde você tem um campo que na hora dele digitar sai aquela bolinha, asterisco, enfim, né, aquele conteúdo que não vai ser exibido para o usuário na hora. O input text já usamos aí à vontade, né? Trabalhamos com esse campo aí para poder escrever, né? Textos, strings simples é largamente o mais adotado, o mais usado. E o input text area que seria usado para caso você venha escrever uma mensagem maior, né? Um text area onde você coloca um conteúdo maior aqui. Tá? Então, a vantagem de usar esses campos aqui de entrada, em vez de escrever o HTML direto, como já dissemos anteriormente, é que você vai passar a ter esses componentes criados no lado do servidor. Então, eles são acessíveis, eles são manipulados pelo lado do servidor. Né? Então, eles viram o elo, né? Eles viram um ponto onde você pode unir a sua interface ao seu lado do servidor. Tá? Então, os outputs são também elementos que vão estar manipuláveis pelo servidor, mas que são saídas aqui, né? São simples texto. Então, muitos deles aqui, a gente vai lidar que na maior parte dos casos, um texto comum já vale, o saída HTML comum já vale. O output label seria o label HTML comum. Então, não há, a princípio, grandes vantagens de você escrever um output label. A única questão é que ele é manipulado por alguém, então é manipulado pelo servidor. Então, você poderia dizer se vai ser renderizado ou não. Vamos fazer uma atividade aqui que vai trabalhar com a questão do renderizado ou não. Né? Enfim, você pode ter ele no servidor, visível no servidor. O output link é semelhante ao nosso command link, mas a diferença dele é que o command link serve para você associar um comando no servidor, enquanto que o output link é simplesmente uma saída de um link qualquer. Então o valor dele aqui seria o que seria o href do DataTag. O command link, o value que você passa para ele é justamente a ação, né, do servidor que vai ser disparada aí, né? E ele não vai escrever isso lá na saída HTML, que ele vai gerar um JavaScript capaz de chamar essa ação quando submeter a página. Certo? Então, o nosso output text é uma tag que, para fazer o que a gente fez lá no nosso primeiro bin, né, onde a gente colocou, sabe o que o bin tem a dizer, né? Dizer olá, amigos, né? Aquela primeiro exercício que a gente fez aqui, primeira atividade, em que a gente colocou uma saída do servidor dinâmica, né? Solta diretamente no texto. A gente poderia, né, e deveria fazer isso até a versão 2 do JSF, quer dizer, só tinha essa opção até a versão 2 do JSF. Mas aí eles viram que na versão 2, como era muito comum você estar usando o output text aí, eles fizeram, bom, na maior parte dos casos eu só quero mesmo conseguir colocar uma saída que venha do servidor. Ou seja, no meu texto estático está lá, de repente eu coloque alguma coisa dinâmica. Então, em vez de ter que colocar uma tag output text para botar coisa dinâmica lá dentro, eu posso colocá-la direto. Então, isso é uma vantagem do JSF 2.0, que não pensaram isso na versão 1.
Tá? Mas por que a gente ainda fala do output text? Porque ele continua sendo um componente, né, que vai ser renderizado, vai existir, né, enquanto objeto lá no servidor. Então você pode manipular esse objeto também, o que vai afetar a maneira como ele vai renderizar a saída. Né? Para citar esse exemplo aqui, isso vale para todos os outros aqui que você possa porventura achar que não deveria usar a tag JSF, vamos fazer um exemplo usando um atributo render. Vamos aqui ao nosso primeiro XHTML, aquela tela que dizia assim, né? Meu primeiro exemplo JSF, né? Aí sabe o que o bin tem a dizer e aqui colocamos o texto. Como eu falei, ó, isso aqui não era possível até a versão 2 do JSF. A gente tinha que fazer assim, ó. Eu tinha que chegar aqui e colocar h output text para que aqui dentro, tá? No value do output text é que eu colocasse esse valor aqui. Aí você pensa assim, pô, isso tudinho para fazer o que ele faz agora só com aquilo ali? Na maior parte dos casos eu não estou dizendo a você que desfaça aquele primeiro XHTML que você tinha para fazer assim. A princípio não, mas vejamos que aqui, ó, eu tenho alguns atributos que o texto solto não vai ter, né? Então aqui eu vou ter a opção aqui de fazer, ó, vamos clicar aqui no render, por exemplo. O render marcado para true, eu não mudei nada. Deixa eu fazer um teste aqui, só exibir aqui a tela para seguir o raciocínio. Vamos dar um publish e vamos aqui a tela, né? Olha lá, um render aqui padrão, simplesmente ele exibiu, olá amigos e tal, não teve nenhuma alteração a ser feita. Mas se eu tivesse colocado aqui o render para falso, eu vou ter esse componente, ele existe lá no servidor, o objeto existe lá no servidor, mas na hora de exibir na tela, por algum motivo, naquele momento, eu não quero que ele seja exibido, ele sumiu. Ah, eu quero ver o código fonte, será que ele foi e está com alguma tag lá? Não, ele simplesmente, para o cliente, ele não existe, certo? Veja aqui que o nosso bin aqui, ele não existe. Tá? Então, lá no servidor, ele existe, mas no cliente, não, ele não vai ser renderizado. Certo? Eu poderia fazer o seguinte, vamos ao nosso primeiro bin, vamos colocar mais um atributo aqui nele. Vamos colocar um atributo boolean, chamado de exibir. Vamos dizer que por padrão ele vai ser true, tá? Mas vamos gerar aqui o getSet para que seja possível, né, marcar aqui o isExibir, que é o cara que vai retornar o valor dele, e o setExibir, que é o cara que vai setar um valor para ele. A gente não vai usar ele agora no momento, mas vamos falar mais na frente sobre alguns campos de entrada e vamos ver como manipular esse cara aqui também. Então, vou exibir ele aqui, né? E na hora de marcar aqui o render, em vez de colocar falso, eu vou simplesmente dizer que ele vai ser renderizado de acordo com o meu primeiro bin, ponto exibir. Então não é mais aqui uma coisa estática, não é uma definição que ele vai exibir sim ou não, né? Vai ser renderizado sim ou não. Então aqui é de acordo com o que vem do servidor. Então mexeu lá no nosso servidor, mexeu no bin, vai mexer na capacidade de exibição desse cara. Então essa é só uma das vantagens que você tem da tag com relação ao texto solto, ó, que ele exibiu, que estava marcado para true padrão, tá? Então, vejamos, inclusive, mais na frente, na lista dos demais componentes que vamos trabalhar aqui, vejamos como a gente faz para poder ele fazer com que ele seja manipulável mesmo, seja uma coisa mais dinâmica de fato, né? Vamos aqui aos slides novamente. Voltando aqui, né, temos aqui o text, temos um output format. Eu não vou citar ele agora, não vou fazer uma atividade com ele agora. É só para que você saiba que ele também é um campo de saída, se assemelha ao output text, mas ele tem um funcionamento semelhante a um printf. Né? O printf seria um método lá de saída, né? Do sprint stream da vida, né? que ele é capaz de você imprimir um valor colocando algumas marcações especiais onde entram alguns valores dinâmicos ali. Não é no mesmo formato do printf, mas é uma ideia semelhante, é uma ideia parecida. Então, em vez de você ter um output text, você coloca o valor normal, você tem um output format que você pode passar alguns parâmetros em tempo de chamada. Então, por enquanto, eu não vou falar dele aqui não, mas só para entender que ele existe. Quando for falar sobre passagem de parâmetros para algumas tags, aí vejamos aí como a gente faz para manipular esse cara, tá? Então vou voltar a citar ele aqui, não nesse momento. Eu destaquei aqui um atributo escape, porque é um atributo que está presente nesse output format e também no output text, que é um atributo interessante também, porque servem para saídas, né? Vejamos aqui o seguinte, ó.
Imagina aqui a nossa história. Temos aqui o nosso exibir, tá? Imagina que a mensagem que a gente queira colocar aqui, certo? Eu vou colocar o nosso escape aqui. Imagina que essa mensagem, vou botar aqui escape true, tá? Vejamos aqui o que eu estou querendo dizer. Imagina que a mensagem seja algo que venha do usuário, por exemplo. O usuário pode ser aquela pessoa que esteja bem intencionada ou não, né? Ele pode ser um cara que esteja interessado em provocar um chamado cross-site scripting. Imagina que o nosso site fosse, por exemplo, um fórum, né? E você vai exibir o conteúdo na tela de acordo com o que o usuário digitar, né? O que aparece na página para os demais usuários é aquilo que algum deles chegou lá e escreveu. Então, aquilo que ele escreveu é algo potencialmente, né, inseguro, porque ele pode ter escrito alguma tag que vai carregar uma imagem, alguma tag que vai carregar um JavaScript, que seja capaz de, talvez, aí, né, acionar alguma coisa no servidor, no browser do usuário, para que ele possa ter um comportamento que não seja o que a gente indicaria, né, o que o nosso sistema precisaria que fosse feito. Então, esse escape aqui proporciona um escape de toda a tag que vem exibida lá por essa tag, por esse output text aqui. Então vejamos o seguinte: se eu disser que o escape true, no nosso primeiro bin, se eu, em vez de ter simplesmente olá amigos, se eu tivesse aqui um destaque, por exemplo, olá amigos com a tag B, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a minha string aqui, né, vai exibir conteúdo HTML, que o browser normalmente vai renderizar enquanto HTML. Então ele colocaria um negrito aqui nesse amigos. Se eu chegar aqui, fazendo isso aqui, opa, deixa eu dar um republish, perdão. Se eu chegar aqui e der um publish novamente, eu acabei me acelerando aqui, me atropelando aqui. Vamos chegar aqui para o exibir, ó, olá amigos, veja que ele apareceu o B e o /B. Era isso que você queria? Bom, se você quisesse que o usuário estivesse mandando essa informação, se esse olá amigos aí fosse um campo de entrada, né, fosse preenchido no bin através de um campo de entrada, você possivelmente não iria querer que ele renderizasse HTML. Então isso seria uma boa opção, tá? Vejamos o que ele faz aqui, ó. O que ele gera aqui é uma saída que mostra assim, ó, olá, botou o less than, né, que é o LT, e botou o greater than, que é a versão ent, HTML ent da nossa tag, né, do menor que e do maior que. Então não saiu aqui, apareceu só a letra B aqui dentro e o /B depois. Então ele fez como um simples literal, foi só um texto puro aqui dentro, em vez de você ter renderizado de fato. Se você quiser que ele exiba, você pode não colocar o escape ou desligar o escape com a opção false. E aí, claro, você pode trabalhar com o escape do jeito que você trabalhou com o render aqui também, né, buscando lá do bin, para que ele possa dizer se vai ou não e tal, certo? Então, se eu colocar agora aqui false, vejamos que ele renderizou, olá amigos, colocou a tag B, mandando exibir o código fonte aqui, né? Ele vai ter o B como a gente fez, ó, exatamente a string como a gente fez. Então isso foi enviado ao browser. Da outra forma, com escape true, foi enviado ao browser aquele LT e GT ali, ok? Então, continuando aqui a nossa lista de saídas, vamos falar agora sobre as entradas de seleções, né? Não são campos de entrada onde você vai ter aquele campo de texto que o usuário vai digitar alguma coisa, assim o cara vai marcar alguma coisa, né? Então vai ser o select ou mesmo radio ou checkbox. Todos eles aqui são considerados como campos de seleções. Não vai existir um campo específico para checkbox, um específico para select, uma tag diferente. É tudo select para ele aqui. O que muda é o tipo do select que é usado. Então, por exemplo, select boolean checkbox é o mais simples de todos. É um simples checkbox, tá, que vai aparecer marcado aqui se o valor booleano que ele está vinculado for true. Se o valor booleano for falso, ele aparece desmarcado. Então é bem prático de usar esse cara. Para você ver aqui, ó, eu poderia simplesmente chegar aqui no nosso bin, mais embaixo eu vou colocar aqui uma tag form, porque esses campos que lidam com form não vão ser renderizados se não existir a tag form. Vou chegar aqui, ó, vamos exibir o que o bin tem a dizer, dá uma mensagem assim qualquer. Aí vou colocar aqui um select boolean checkbox, o primeiro da lista aqui, né? E o valor dele é justamente aquele mesmo valor do render lá em cima. Meu primeiro bin exibir. Então veja, o que diz aqui em cima
se ele deve exibir ou não é o render, né? E ele está se baseando nesse atributo exibido no meu primeiro bin. Esse select boolean checkbox vai aparecer marcado ou não, de acordo com o exibir está marcado ou não. Se a gente simplesmente salvar aqui e mandar um publish, vai aparecer um campozinho. Vamos exibir o que o bin tem a dizer, está marcado aqui, ó, ele apareceu marcado, certo? Só que eu simplesmente desmarcar aqui não dispara uma ação para o servidor. Então, se eu atualizar aqui, ele não trocou, continua marcado e continua exibindo, certo? Então, eu preciso de um comando, né, que dispara uma chamada ao servidor. Então, vou colocar aqui um command button mesmo, né? Vou colocar aqui um command button para que ele possa enviar ao servidor. Não vou colocar nenhuma action não, porque eu não quero disparar nenhuma ação específica. Eu vou apenas trocar, né? Eu vou apenas enviar o que eu estou colocando no exibir aqui para o servidor. Então, simplesmente aqui, dando um publish. Agora temos um brinquedinho mais interessante, ó. Estamos mandando exibir. Vai exibir? Se eu desmarcar aqui e mandar enviar, ele não exibe. E aparece já desmarcado aqui. Se eu mandar enviar novamente, ele exibe. Então vai ficar nessa. Quer dizer, mesmo que eu altere aqui, né? Por que ele voltou? Né? Até interessante. Eu atualizei a página, ele voltou. Porque o nosso bin não está na seção do usuário, né? Não sei se você lembra, mas o bin que está no escopo de seção é o bin do cadastro, né? Esse meu primeiro bin aqui, né? Não foi marcado nada com relação ao escopo. Eu vou lhe dar mais à frente uma aula específica sobre escopo, inclusive porque o JCF 2.0 trouxe alguns escopos diferentes. Mas note que o cadastro pessoas min que a gente já vem trabalhando foi marcado como um session scope. Esse daqui não, o que significa que a cada requisição ele vai ser recriado, e por padrão ele é criado como exibir true. Então, se eu simplesmente atualizar a página, eu vou clicar aqui e dar um enter, eu clicar aqui para atualizar a página, né, ele vai botar na disposição padrão, que é exibir true, então vai estar marcado aqui e vai estar exibindo aqui. Se eu provocar uma ação realmente enviando valores, todas aquelas etapas, lembra do nosso ciclo de vida, vão ser realizadas, o bin vai ter o seu valor trocado, ele vai ser até criado naquele momento, porque ele então não existia, ele vai ser criado, mas vai ter o seu atributo trocado, porque eu estou enviando o valor para ele. Tá? Então, nesse momento ele foi trocado. Na fase de exibição da resposta, vejamos que ele acabou lendo um bin que está falso aqui. Então, ele não renderizou e não marcou esse cara aqui. Tá? Voltando aqui, ele volta a existir. Ok? Então, vamos aqui às demais, né, os demais selects, as demais seleções que podem existir aqui. Temos, então, o demais mais selects aqui, que nesse caso, né, vai gerar mais checkbox, mas é um checkbox que seria uma lista de novos valores. Os outros aqui, fora o boolean checkbox, os outros aqui, em geral, dependem dessas tags internas, são tags do core aqui, ó, não são tags H, né? São tags select item ou select itens, que vão servir para carregar ou um valor específico ou uma coleção de valores que você possa usar para preencher essas seleções aqui. Porque esse daqui é somente um valor específico, é um true ou false, marcou ou não marcou o checkbox. Os outros aqui têm valores que você pode marcar um ou marcar outro. Então, nesse select many checkbox, é algo parecido com esse primeiro, porque ele vai ter checkbox sendo gerado, mas é uma coleção de valores, onde você pode marcar uns e não marcar outros, você pode marcar todos ou não marcar nenhum, né? Então você tem aqui uma coleção de valores aqui. O select one menu é aquele campo select HTML simples, né? Que você vai ter aqueles options internamente sendo geridos por esses atributos aqui, ó, select itens, né? Por essas subtags aqui, né? Então, a gente vai usar isso aqui também mais na frente. Só estava para fazer um apanhado geral dos selects que existem aqui. O select one list box é o mesmo select aqui, só que ele já vem aberto como um list box, né? Porque no HTML você não tem uma tag para list box. Se você colocar um tamanho no select aqui, ele em vez de aparecer como um combo box fechado, né? Ele vai aparecer como um combo box aberto, vai ser um list box aqui que você pode ter. Você pode marcar algumas das opções aqui numa lista de alguns que já apareçam. Né? O Select One Radio é para que você possa trabalhar com botões Input Type Radio, né? Botões de rádio, onde você marcando um, desmarca o outro. Então, todos os itens inseridos internamente no rádio aqui, quando você marcar um, ele vai desmarcar o outro. Então, esse Select One Radio aqui vai ser uma tag que você vai ter que vincular a algum atributo do seu bin para que você possa manipular quem é o escolhido por ele. Tá? O Select Many Menu,
o main menu e o main list box equivale assim ao one menu e o one list box. A diferença é que ele vem marcado com esse múltiplo aqui, né? Que um select marcado com múltiplo, né, significa que ele pode marcar mais de um. Você pode clicar no primeiro, segurar o Ctrl, clicar no segundo, segurar o Shift, aí marcar todo mundo entre um segundo e um terceiro, possivelmente. Tá? Então, são opções que você tem de marcar mais de um. Então, você pode lidar com esses caras daqui. Eles renderizam dessa forma aqui. Tá ok? No list box, a diferença dele para o menu é que você pode passar um size aqui e definir um tamanho para ele. Então, essas são as opções de seleção. Vamos a um exemplo aqui, né, de uma opção de seleção já dentro do nosso cadastro de pessoas. Na nossa tela de cadastro de pessoas, eu coloquei aqui, eu estou lidando com pessoa física, necessariamente, né? Então, eu tenho aqui o nome, o e-mail, o telefone, o CPF, data de nascimento. Após data de nascimento aqui, eu vou colocar mais uma tag aqui, para ter mais uma informação a ser cadastrada pelo usuário, que em vez de data de nascimento vai ser sexo, tá? Em vez de ser o input text aqui, perdão, eu ter dado esse Ctrl C tão grande aqui, né? Eu vou somente colocar aqui uma message for sexo, já que ele já está existindo aqui, né? Inclusive, vamos colocar aquele style class que a gente ficou devendo no vídeo anterior, né? Para que a gente possa definir erro aqui, né? E o message aqui, data de nascimento, também acabou ficando sem. Vamos lá, vamos pagar uma dívida aí histórica das nossas aulas, né? Aqui, erro, pronto. Está salvo aí, está paga a dívida. Então vamos lá, vamos chegar aqui no sexo e vamos definir aqui um select one radius. Significa que ele vai marcar ou um ou outro, certo? O valor do select one radius aqui vai ser aquele nosso, né, cadastro pessoas bin, e eu vou criar um cara chamado pessoa, vou criar um cara aqui chamado, pessoa selecionada, perdão, é esse aqui mesmo, pessoa selecionada, ponto, sexo. Eu quero definir qual é o atributo sexo da pessoa selecionada. Lembrando que pessoa selecionada é uma pessoa, vamos colocar aqui, é uma pessoa física, depois vamos lidar com pessoas físicas e jurídicas. Vejamos aqui que tem sexo aqui, né? E esse sexo é um enum, onde a gente vai marcar aqui masculino ou feminino. Não sei se cheguei a mostrar aqui mais detalhes aqui, mas no construtor eu coloquei masculino e feminino. Isso aqui vai ser interessante para que a gente possa exibir sem ser M e F, que seria o padrão aqui da tag. Tá? Então, se você não tem aí o sexo com esses construtores aqui, eu somente passei a palavra masculino no construtor, tá? Para que ele atribua aí o nome masculino à minha constante M aqui e feminino à minha constante F, né? Então, vamos deixar essa classe aqui aberta para eventuais consultas a ela aqui. Então, veremos que ele tem um sexo aqui. O que eu estou fazendo é simplesmente querendo que a gente possa marcar... Opa, desculpa, eu vou fechar meu primeiro bin aqui, até para que ele não polua a nossa explicação, né? Vamos chegar aqui para o cadastro pessoas bin e vamos... Deixa eu continuar por aqui, né? Vamos ao nosso cadastro de pessoas de HTML aqui, perdão que eu dei uma dormida agora aqui. No nosso Select One Radio aqui, eu estou buscando aqui o sexo, vinculando aqui a esse cara. E agora é o seguinte, mas quais são os sexos possíveis? Aqui eu estou só querendo que ele marque, né? Vamos colocar um ID sexo também. Sexo aqui, que é para quem ele vai vincular, né? Não é isso? E eu queria chegar aqui e poder dizer assim, ó, eu quero dizer quem são os itens, né? Eu vou chegar aqui e fazer select itens. Select itens é um campo que requer uma coleção, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chegar aqui no select itens e vou definir um valor para ele lá, né? Um value aqui para o select itens, para que eu possa colocar aqui quais são os valores, mas só que eu não tenho isso em canto nenhum, essa coleção. Eu vou colocar aqui cadastro pessoas bin, ponto, chamar isso aqui no atributo sexos, tá? Que eu vou colocar um arrayzinho lá com os dois enums que existam, certo? É um detalhe interessante, que vale a pena frisar aqui, que isso também é uma novidade, né? Porque nós temos agora um conversor de enum padrão, que antigamente não existia no JCF. A gente tinha que arrodear um pouquinho mais para fazer isso. Então agora parece que isso sempre existiu e sempre foi tranquilo lidar com essas coisas, mas não foi. Antigamente tinha um pouquinho mais de trabalho. Então, só que eu tenho itens aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, de cara vou marcar esse item aqui, eles devem aparecer lá dentro. Vamos agora aqui o nosso pessoas bin para que a gente possa ter a coleção dele, né?
no cadastro pessoas BIM, eu vou ter, na verdade, a coleção... Opa, apareceu ali sem querer os slides aqui, perdão. Vamos para cá. Eu vou ter aqui, ó, eu vou criar aqui, né, um atributo do sexo. Aliás, vamos fazer o seguinte, acho que é até interessante fazer uma coisa. Vamos chegar aqui e vamos criar só um método getter chamado de getSexo, que eu não vou precisar nem ter esse cara aqui. Olha lá, aqui embaixo, até deixei aqui, até percebi que tem deixado aqui, um getSexo que vai ter um array aqui de sexo. O que é que eu faço aqui? Chamo enum sexo.values. No enum, todo enum tem esse atributo values aqui que retorna a coleção dos valores que tem, dos objetos que tem naquele enum. Então, retorna como um array. Então, eu botei aqui o getSexo, que é o cara que vai retornar simplesmente aqui a lista dos sexos possíveis. Eu ia colocar como atributo ali, mas não precisa criar, porque eu não vou manipular, não vou gerar um set, não vou registrar isso no BIM nem nada. Tá? Então, simplesmente vou ter aqui um getSexo que vai retornar sexo.values. Fazendo isso aqui, vamos dar um publish aqui. E vamos à nossa tela, não do primeiro BIM aqui, vamos ao nosso cadastro de pessoas, né? Colocando aqui, ó, olha o que nós temos aqui, ó. Temos aqui um sexo, ficou estranho aqui, ainda vou lidar com isso, mas vejamos que eu tenho aqui, ó, o sexo, que vai ter M e F, né? Viu que cada um dos BIMs aqui vai ser marcado. Então, se eu editar aqui alguém, né? Apareceu o fulano aqui. Se a gente fosse dizer que não, o fulano tem um sexo masculino, vamos definir aqui um CPF, que a gente viu aí, né? Que precisamos naqueles vídeos anteriores, né? Vamos definir o nascimento, vamos botar o nosso Unix Epoch novamente. Né? Sexo fulano 0 aqui, sexo masculino. Se eu mandar salvar, salvei aqui. Vamos ao fulano 1, olha lá, não está marcado nada. Voltando aqui ao nosso fulano 0, está marcado masculino. Se a gente disser que fulano 0 é sexo feminino, vamos salvar novamente. Qualquer canto que eu for aqui, vai estar desmarcado. Voltando para o nosso fulano 0, está marcado como feminino. Então veja, apareceu M, apareceu F, né, que são os valores lá do nosso BIM. Recapitulando aqui, temos o nosso enum de sexo, tem M e tem F, né, as duas constantes criadas aqui no enum. Temos aqui o nosso pessoas BIM apenas um getter, né, que vai retornar um array com esses valores, ou seja, um array desses enuns aqui, apenas com esses sexo values que ele vai fazer lá. E temos aqui a nossa tela que colocou um select one radio para dizer, olha, a pessoa selecionada, né, possui um sexo de acordo com o que for marcado aqui nesses itens aqui de baixo. Os itens marcados aqui vão ser cadastro pessoas BIM.sexos, que seria a coleção que a gente retornou aqui, né, porque ele chama sempre o getter do nosso cadastro, né? Chamando aqui o getSexo, vai retornar para cá e vai preencher. Mas digamos o seguinte, não, eu não quero só isso, eu não queria exibir M e F. Foi justamente por isso que eu criei masculino e feminino. Eu queria poder exibir isso. Para exibir um valor, a gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente tem que trabalhar com mais dois valores aqui, que seria o var, que vamos chamar esse cara aqui de S, tá? Qualquer nome serviria. Vamos colocar aqui um var e vamos colocar aqui um label, tá? Vamos colocar aqui um label. O que é que seria o label? É justamente, tá, esse var aqui, certo? Ponto, um atributo. Esse S aqui vai ser preenchido, né? Vai valer exatamente o objeto em questão, o enum em questão. Então, na hora que você acessar algum atributo dele, é só ver que ele vai ser um atributo daqui do sexo. Então, como temos aqui o getNome, tá vendo? Vamos colocar aqui o S.nome. Então, em vez de exibir no label, né, o label seria o que é visível. Não é que ele vai gerar um campo label, não. É só o que é visível lá. Tá? Não necessariamente. Não vai gerar nenhum campo label, não. Então, se a gente chegar aqui e der um publish, vejamos que o que ele vai fazer é, em vez de exibir MF, é masculino e feminino. Nesse caso aqui está com o feminino marcado aqui, né? Então, pela tag, pelo atributo var que a gente colocou em S, a gente consegue recuperar o objeto em questão para que a gente possa exibir um atributo dele. Então é bem melhor do que você lidar com a constante em si no enum. Então vimos aí o uso do select one radio de acordo com uma leitura de uma coleção que possa existir
preenchida via select itens, né? Então, deixa eu voltar aqui para os nossos slides aqui nesse momento, né? Então, o nosso select itens aqui é quem vai preencher, né, toda a coleção que vai ser gerada aqui para o nosso select one radio, né? Então, voltando aqui para a questão, vejamos agora aqui no nosso slide, vamos trabalhar com mais um, em vez de ser com itens, vamos fazer mais um que seria com um item, tá? Aqui vai haver ainda uma alteração de conteúdo e tal, mas vejam só uma coisa, digamos que eu não estou querendo trabalhar somente com pessoas físicas, né? Vamos começar a ter a capacidade de lidar com pessoas físicas e pessoas jurídicas, ok? Então, vejamos aqui o seguinte, vamos criar aqui uma nova tag form, tá? Nessa tag form, o que a gente vai fazer aqui é criar uma seleção, né? Vamos aqui dentro colocar um botãozinho de rádio aqui, para que a gente possa dizer assim, olha, eu quero criar uma nova pessoa, ela seria física ou jurídica. Então vamos fazer assim. Então vamos colocar aqui um select one radio novamente, tá? É até bom que depois eu vou trocar isso aqui para o select one menu e a gente vai ter visto aí que não vai mudar nada além disso, além da tag. Então vamos botar aqui select one radio. Nesse momento aqui, nesse momento aqui, vejamos um select item aqui. Vamos fazer assim, ó. Eu vou criar esse cara aqui, vou fazer um select item. Em vez de select itens, vamos fazer select item, né? Para esse item, eu vou trabalhar com dois atributos aqui, ó, o item label e o item value. Eu não falei do item value ainda, né? Então, item label nós já sabemos, é um conteúdo que vai ser exibido lá na hora. O item label vai ser, nesse caso aqui, pessoa física, certo? E o item value, eu vou colocar aqui PF. Mais embaixo, vou colocar mais um. Então, agora eu não estou lendo nenhuma coleção, eu estou colocando as opções possíveis aqui. Claro que seria interessante apenas para uma lista de opções pequena, né? Então, pessoa física e pessoa jurídica, eu vou colocar aqui PJ. Caso seja uma lista maior, seria bom trabalhar com a coleção de alguma forma, né? Que o nosso BIM fornecesse os dados aqui. Então, coloquei aqui PF e PJ. E esse select one radio daqui vai ter o value vinculado a um atributo novo que vamos colocar lá no nosso cadastro pessoa. Vamos colocar aqui cadastro, vamos pensar nele aqui. Cadastro pessoas BIM, ponto, tipo nova pessoa. Certo? Então, se a gente chegar aqui, colocar dessa forma, no momento de salvar aqui, cadastro pessoas BIM vai ter agora um atributo string que vai ter o tipo nova pessoa, certo? Esse tipo nova pessoa, vamos gerar aqui embaixo um getSet para ele, né? Vamos gerar um getSet para ele aqui, para que ele possa, né, ser manipulado. Mas simplesmente o que eu quero fazer aqui é mostrar a exibição desse select one radio. Não vou nem fazer ele funcionar agora no momento. Somente para a gente ver o tipo nova pessoa é esse atributo que está ali. Claro que ele não vai estar marcado, né? Mas de cara não vai aparecer marcado. Mas vejamos aqui agora. Em vez de ser um itens, vamos trabalhar com um item. Tá? Aqui, ó. Agora criamos pessoa física ou pessoa jurídica. Se a gente marcar aqui e alguém submeter, acaba submetendo também, né? Apesar que nesse caso não vai ser, porque ele vai estar com forma diferente, tá? Mas aqui ele não validou nem nada e aqui apareceu desmarcado. A questão é a seguinte: a gente conseguiu ter um campo aqui, né? Um select aqui, um radio, de acordo com alguma opção que a gente marretou ali, né? A gente disse, ó, ou vai ser física ou vai ser jurídica. A gente mudou carregado na coleção, certo? Poderíamos também, em vez de trabalhar com esse radio aqui, ele poderia, ó, em vez de ser select one radio, ele poderia ser select one menu. E nada seria modificado, só que ele, em vez de exibir a saída num rádio, vai sair num select, no campo select, ou seja, num combo box. Certo? Então vejamos aqui, ó, que ele aparece assim: pessoa física, pessoa jurídica. Certo? Então, ó, já trocou a tag que ele está renderizando simplesmente porque a gente disse qual era o tipo da tag aqui.
E a maneira de colecionar é a mesma. Percebe que na hora que você tem uma coleção de rádios, equivale a você ter um select com uma coleção de itens, né? Então ele vai gerar os options lá para a gente, tá certo? Então com isso a gente dá uma geral aí dessas tags. Eventualmente podemos lidar com outras aqui, certo? Mas vejamos que a gente dá para ter uma geral, né? Vamos mais na frente pensar aí em gerar alguma coisa que a gente possa ter mais de um marcado. Por enquanto estou sem o exemplo aqui para lidar. Mas vamos lá. Mas seguindo adiante, temos agora as opções de links. Essa parte de links é interessante que seja frisado qual é a diferença de um link para o outro. Já vimos aí o output link e o command link, né? Essa tagzinha do meio link aí não foi vista. O output link é aquela saída que necessariamente o que ela vai fazer é exibir um link qualquer. Então, o output link é o mais básico do que possa existir. Vou voltar ao nosso cadastro, vou voltar ao meu primeiro bin, tá? Porque ele fica só com o que a gente quiser fazer de besteirinha solta assim, tal, sem ser um cadastro mesmo, né? Então, vamos chegar aqui. Mesmo que seja apenas um link, né, é interessante que ele esteja dentro de um form, tá? Vamos exibir um link aqui, link para a especializa. E vou colocar aqui, ó, h output link. Vejamos aqui no nosso h output link que ele vai ter, né, algumas tags que vão ser usadas na própria tag A que ele vai gerar aqui, mas, né, vai ter aí o campo que vai nos dizer, o nosso velho aqui é o campo que vai nos dizer qual é o link que ele vai colocar lá. Então, sei lá, vamos colocar aqui http://especializa.com.br/Java, que são especificamente nossos cursos de Java, né? Então, aqui, vamos lá. Cursos de Java na Especializa. Então, o que nós fizemos aqui foi gerar, único e simplesmente aqui, um link, tá? Voltando aqui ao nosso primeiro JSF. Opa, faltamos aqui salvar, perdão. Vamos salvar aqui para poder realizar aqui o publish, né? Fui rápido demais, novamente. Olha lá, link para especializa. Se clicar aqui, aparece aqui embaixo nossa. A gente abrir, né? Vamos lá. Chegamos aqui, abrir em outra aba para a gente não poluir a nossa tela aqui. Está carregando aqui a nossa página dos nossos cursos. Tá? Não vou fazer o merchandise agora não. Vamos embora. Então aqui ele apareceu. Vejamos que o que aparece é simplesmente um link comum. Ah, qual é a vantagem de usar isso no HTAG? Aquela mesma história. Ele é um componente que vai existir no lado do servidor e você pode trabalhar com ele, certo? Você pode lidar com o que ele deve aparecer, como e quando ele deve se apresentar na tela do usuário, né? Na saída para o HTML do usuário. Ok? Bom, o output link seria o mais básico possível. O command link nós já lidamos aqui, né? No lugar do command button poderia ser um command link, né? Que o que ele iria fazer é, em vez de exibir um botão que seria capaz de submeter um formulário, ele vai fazer um link também capaz de submeter o formulário. Então note aqui que na hora que a gente publicar, se a gente rodar aqui, em vez de ser um botão enviar, vai ser um link enviar, e a prática vai ser a mesma, ó. Certo? Ó, enviou, ele não exibiu, tá vendo? O que é que ele fez com esse enviar? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Estou usando o Firefox dessa vez agora, para que seja mais fácil a gente usar aqui nesse Firebug, que é um aplicativozinho para isso. Vejamos aqui, ó, né, quem ele está, o que é que ele gerou com esse link daqui, ó. Esse link de baixo foi apenas uma tag A comum, tá vendo? Ó? Esse link que a gente fez aqui, ó, apenas linkou para especializa. Já esse link daqui de cima, né, essa outra tag link aqui, ó, ele ficou até perdido, ó, gerou uma tag script aqui e tal, tá vendo? Ó? Ele simplesmente, olha lá, ele simplesmente chegou aqui e gerou um clique, não sei o que, um A com um evento, ou seja, não foi somente chegar e gerar um link, né? O que ele fez foi gerar toda uma chamada para um JavaScript, né, que ele possa submeter o formulário. Então vai ter que ter
vai ter que ter colocado lá também a tag script aqui, para que ele possa fazer alguma ação e tal. Ali tem verificação se a ação vai ser com Ajax ou não, porque a gente vai ver que no nosso JTCF 2.0 aqui a gente tem a opção de colocar atributos para ter Ajax aí. Gerou esse bagulho todinho que é capaz de enviar esse formulário. Claro que o campo button aí nesse caso geralmente é mais indicado do que ter esse script todo, porque por padrão o HTML não submete formulário com links, ele submete com campo submit, né? Então a gente tem que realmente fazer um JavaScript que seja capaz de fazer isso. E o JavaScript que ele gera aí é esperto, né, é maior, é suficiente para que ele possa fazer por Ajax ou não. Aí acaba ficando maiorzinho por conta disso. Certo? Para finalizar, uma tag link, que é uma tag nova, né? JCF 2.0 que trouxe. Essa tag link, ela é um meio de campo aqui, certo? Deixa eu botar ela aqui. Ó. Vamos usar nossa tag link aqui. Ela é um link como a outra lá, certo? Com a vantagem de que ela pode linkar não exatamente para uma URL externa, mas para uma chamada no servidor, coisa que uma URL externa não vai fazer. Ó. Então, digamos que eu pudesse chegar aqui e definir uma ação de navegação. Vamos chegar aqui, vamos fazer o nosso velho aqui dela, tá? Linkar, em vez de ser para uma URL, ela vai linkar para cadastro pessoas.jcf. Ou seja, ela vai chamar o nosso servidor aqui. Ela poderia, inclusive, que a gente pode lidar também com regras de navegação, que não é um assunto para agora, nesse momento. Mas ela poderia já ser o que seria um retorno à regra de navegação. Ela poderia ser uma string aqui, que ao configurar no face config uma regra de navegação, ele já chamaria essa saída aqui. Então ela é um pouquinho mais esperta, ela é um meio de campo entre algo que seria somente o envio para construir uma chamada para o servidor lá e um link comum. O pessoal percebeu que existe um gap entre os dois. Simplesmente gerar um link não dispara nada no servidor, não vai chamar uma view no servidor. Você teria que colocar toda a URL dessa view. Né? E simplesmente também não vai também lidar com ações. Né? Se a gente for ver regra de navegação, você vai perceber que o link não vai funcionar dessa forma, não tem capacidade. O output link não faz isso. O command link sempre dispara uma submissão de um formulário e tal. Então fica difícil usar o command link para uma requisição GET, porque ele submete um formulário via post normalmente. Tá? E esse link daqui é uma requisição GET para uma outra view, certo? Ou para uma outra view, ou para alguma string qualquer, que se eu tiver configurado que ao dizer qualquer eu vou chamar tal view, ele poderia chamar. Então isso é que era um ponto que as pessoas consideravam como uma falta da versão anterior do JCF. Tá? Na versão 2 aqui, e veja que todos aqui aparecem como links aqui, certo? E é um detalhe que eu fico querendo mostrar aqui, que eu vou alterar. Quando eu uso uma tag link e não coloco nada aqui, certo? Nesse valor aqui, vejamos que ele aparece a página, aqui eu estou colocando no value aqui, certo? Eu posso, aqui é o que ele vai exibir, né? Eu posso colocar aqui qual é a chamada desse link aqui, o outcome desse link. Desculpa que não é nem o value, é o outcome desse link aqui. O que eu estava falando é nesse atributo outcome, que é o quem eu vou chamar. Quer dizer, quando eu clicar, eu vou chamar quem aqui, certo? Mas aqui o value seria o texto que vai ser, vamos, chamando o cadastro de pessoas. Vejamos que já aparece ali, tá? Certo? O value coloca aqui, ou um value, ou que seria entre o link e o barra link ali. Certo? Então aqui o outcome seria justamente quem vai ser disparado lá no servidor. Ou uma chamada lá, ou possivelmente uma mensagem aqui, um retorno de algum método do bin, que a gente possa ter mapeado para, se o bin retornar isso, chame a ação tal, a view tal. Beleza? Então vamos colocar aqui cadastro pessoas.jcf para que a gente possa clicar lá e chamar a nossa outra página. Aqui lá no servidor, renderizou aqui. Olha lá, vejamos que ele colocou aqui, ó, cadastro pessoas, chamou aqui direto. Nosso cadastro pessoas, não era aquele cancelar, a gente estava retornando ele aqui, né? Lembra que a gente fez aqui, ó, no cadastro pessoas, lembra que a gente criou esse botão cancelar, que é um botão que ele dispara essa ação cancelar lá do nosso bin. Essa ação cancelada do nosso bin retorna, né, a view aqui.
ou a view, ou algum outro texto aqui que eu poderia no face config dizer assim, ó, sempre que eu estiver vindo dessa view e eu retornar essa mensagem, eu vou para essa outra view. Ou eu posso navegar assim, ou hoje é mais prático, né, eu posso navegar diretamente pelo nome da view, certo? Então aqui também pode ser o nome da view ou essa história lá, que depois vai ter uma aulinha sobre essa questão de navegação, que hoje em dia é menos usada. Hoje em dia percebeu-se que é melhor trabalhar com o estado do bin do que com regras de navegação marretada no documento XML. É uma prática que tem cada vez sido menos usada, tá? Mas é possível também trabalhar e essa tag link também pode lidar com ela, tá ok? Então, voltando aqui para nossa explicação das demais tags aqui. Vimos aí o link, é novidade aqui, o output link é só uma saída, um link comum, uma tag A básica, né? E o command link, que apesar de ser tag A com as demais, ela vai submeter um formulário, ok? Simbora. Então, no HTML, para finalizar essa história, estão falando de tags HTML aqui, né? Temos a tag de estrutura, a tag body, head, né? Falamos do form aqui também. Body e head não existiam na versão 1 ponto alguma coisa do nosso JSF. Eles foram adicionados agora para também serem componentes no servidor que possam renderizar alguma coisa, né? Que possam ter prática que eles vão renderizar, mas possa ter uma vinculação com o estado do bin para que eles possam ser exibidos ou possam ser, enfim, manipulados de alguma forma. Tá certo? Tanto o body quanto o head aqui. A tag form a gente já vem usando aqui, já existia, quer dizer, todo componente de entrada precisa de uma tag form para que ele possa gerir aquele script, que ele possa saber quem é o formulário que ele vai submeter naquele momento. E temos umas tags de estrutura, como data table, column, panel grid e panel group. O data table nós já usamos. Nós já tratamos aqui de uma tabela, né, de uma tabela que fosse capaz de varrer um conteúdo que a gente tinha uma coleção lá. E as colunas foram geridas por ela aqui. Esse panel grid e o panel group, vamos aqui finalizar nesse ponto e eu vou partir num próximo vídeo para que eu pegue toda a estrutura do HTML, que vai demorar um certo tempo para a gente remontar a estrutura. Eu vou recolocar ela em agrupamentos de painéis e vai dar para explicar um pouco melhor o uso desses dois aqui. Então, vejamos aqui o nosso próximo exemplo. Tá? Então, no próximo vídeo eu vou lidar com o panel grid e o panel group também. Tá certo? Mas por enquanto sabe que ele também vai ser uma tabela e o panel group é só um agrupamento de componentes de JSF. E se você colocar algum estilo, alguma coisa, ele pode gerar um span ou um div. Caso você não coloque nada, ele simplesmente não gera nada. Certo? E nesse momento também eu vou aproveitar e vou falar também sobre o uso de recursos. No próximo vídeo que a gente reformatar as coisas, eu vou lidar também com recursos. Tá? Então a questão é a seguinte, eu vou deixar esse slide aqui neste ponto para que a gente possa seguir no próximo vídeo com isso. O Graphic Image, Output Script e Output Style Sheet são recursos, são tags inclusive novas aqui do JSF 2.0 que servem para carregar um recurso externo à sua página. Tá? E esse aqui é o formato que ele vai lidar. Então, vamos aqui no nosso próximo slide lidar com isso aqui. Vamos parar nesse momento, continuar aqui no próximo vídeo, onde a gente venha a lidar com esse HTML já com alguma formatação específica e já carregando alguns recursos. Ok? Então até o próximo.